Você falou um negócio que tá na minha cabeça até agora. Dá pra ver que você explica muito bem, porque o que você fala a gente vai ilustrando, a gente vai quase que vendo a imagem. Eu tô ainda com a pirâmide que você explicou, o lado emocional, a organização e a questão do método. Pra quem tá assistindo a gente, deve estar com aquela sensação, poxa, realmente, o Alessandro falou tanta coisa que deu aquele estalo, nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque, de fato, esse processo de concurso, ele não é algo intuitivo. Ele é contra-intuitivo. E a minha impressão, e eu quero até ouvir sua opinião, é que o contexto atrapalha muito. Porque, vou dar um exemplo, você falou lá das qualificadoras do homicídio. Ah, mas o cara tem que entender as qualificadoras. Boa. Aí você pega o edital da Polícia Civil de São Paulo. Pra ele entender a base das qualificadoras, ele tem que entender a teoria da pena. Não cai. Então ele vai ter que entender uma coisa que não cai. Aí ele não vai, ele tem preguiça. Eu não vou nesse lugar que não cai, porque eu só quero aquilo que cai. E como cai. Então ele vai pulando etapas. Ao mesmo tempo, o próprio cenário dos preparatórios não ajuda. Porque fica falando toda hora, não, você tem que estudar num curto prazo, tem que fazer 3.000 questões, tem que só estuda o que mais cai, só estuda isso, aquilo. Então o cara ele é condicionado em tempo inteiro a estudar por uma concha de retalhos. Recortes. E recortes separados não vão fazer sentido. Não. Ele nunca vai ter essa base. Por isso que é contra-intuitivo. Esse é o problema. Assim, só que tem algumas pessoas que conseguem. Sim. Por exemplo, na neurolinguística a gente estuda muito como que as pessoas pensam. Então eles criaram algumas classificações. Assim. Nada que tem uma pesquisa que envolva, mas é o contexto, né? É uma tese da neurolinguística mesmo. E a gente tem lá, a gente chama de metaprogramas. O que são metaprogramas? É como se fossem softwares que determinam como é que você pensa. E tem dois que eu gosto de utilizar muito na área da aprendizagem. Que é assim, que é o cara associador e o cara desassociador. Associador. As palavras às vezes não condizem muito com o português, porque no inglês às vezes tem as traduções que não batem. Mas no português seria isso. Mas o que é o associador? Alessandro, eu sou assim. Eu olho pro todo. Quando eu tenho uma visão do todo, por exemplo, começo a estudar direito penal. Primeira coisa que eu fiz, árvore do direito penal. Eu gosto de montar árvores. Mapa mental, assim, ajuda muito. Porque eu coloquei ali, então direito penal é dividido em geral e especial. O geral tem isso, tem isso. E tem cara, assim, ele tá estudando, tô estudando aqui concurso de crime. Ele não sabe nem se concurso de crime é parte especial ou parte geral do direito penal. Sim. É o que você falou. Então o cara, ele entende o contexto. Eu gosto de usar muito a questão dos mapas, sabe? Google Maps. Sim. Às vezes fala assim, eu olho todo e vou diminuindo até chegar. Agora eu entendi. A maioria da população é assim. A maioria das pessoas são assim. E aprendem a ser assim. E tem outro que ele trabalha com pecinhas. Ele consegue, sabe, de alguma forma na mente. Ele junta as pecinhas. É o cara que é bom, às vezes, com questões. Ele fez uma questão. A gente sabe que aquela questão não se repete. Mas cai uma parecida e ele utiliza a lógica, sabe? Ele vai pela intuição, a lógica indutiva. Ele fala assim, isso aqui veio lá. Mas o raciocínio dele levou a isso. Então tem a galera que fala assim, ele não sabe, é pena. Mas, cara, ele se vira. Isso, mínimo da população. A maioria, principalmente em contexto de aprendizagem, né? Precisa construir. E não é que agora, se esse cara que entende a parte, ele saca aqui, se ele tiver a visão do todo, genial. Esse cara vira o gênio. O problema é que o outro tá muito focado aqui. E às vezes dá micro resultados para ele. Mas se ele compra, ou seja, ele tá com um pedaço de como que ele funciona. Se ele entender, porque todo mundo funciona das duas formas, óbvio. Nunca é generalizado. E em contextos isso pode mudar. É uma mera predisposição mesmo. Então, você vê que você conversa com pessoas que o cara te dá uma resposta seca. E tem um cara que contextualiza. Eu sempre dou um contexto. Por quê? Porque eu entendo que as pessoas elas veem o panorama, aí vai chegar no determinado lugar. A maioria das pessoas funciona assim. Mas se você juntar as duas coisas, mas se você quiser contextualizar com o cara que tá te perguntando como é que eu chego ali nesse... existem momentos. Então no estudo tem isso também. Tem coisas que vão funcionar, você ter a visão da parte. Tem coisas que te enxerga. Imagina que o cara consegue montar um quebra-cabeça, sabe, sem ter visto a figura principal. Esse é o cara que sabe. Agora tem cara que não, cara, cadê a imagem principal? Tá, agora você já... Então isso é importante. É aí que eu falo muito, né, de você enxergar como que você tá funcionando. Você aprende. O pessoal fala, áudio, aula, funciona? Depende. Eu não funciono. Eu vou escutar a aula e fazer café. Cara, eu tô prestando atenção no café. Porque eu sou visual. Tudo que é visual me atrapalha. Nós somos homens também, é difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo. Né? Puta merda. Então, mas isso é uma crença também. Que na verdade a mulherada também não dá conta. A mulherada também não dá conta. Fazer coisas, beleza, mas aprender é diferente.
Ah, claro. Aprender é foda.